Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao assunto Economia do Café, Industrialização e Imigração. Lembrando, gente, que na última aula nós fizemos uma introdução, falamos quando surgiu, o consumo do café na Europa e também em alguns países árabes, tá? E vimos também como o café chegou aqui no Brasil. Vimos também o tema do Vale do Paraíba ao Oeste Paulista, destacando que a primeira fase da produção do café se deu no Rio de Janeiro, começando pelo Vale do Paraíba, e depois se espalhou por São Paulo, ainda pelo mesmo vale, e logo em seguida para Minas Gerais. E vimos também que já na década de 1860, a cultura cafeeira do Vale do Paraíba começou a dar sinais de decadência. E o uso intensivo do solo, e a ausência de técnicas para a produção sustentável ocasionaram uma grande queda de produtividade na região. Vimos também que essa expansão caracteriza, a segunda fase da produção cafeeira, na qual começa a troca da mão de obra escrava pela dos imigrantes europeus, principalmente italianos, que formavam uma nova frente de trabalhadores livres. A gente viu também sobre as transformações provocadas pelo café, que promoveu um grande avanço na economia brasileira, e muitos investidores externos foram atraídos pelo lucro que esse produto gerava, e isso trouxe uma nova mentalidade de administração. Vimos também que com a riqueza, surgiu uma nova elite social, os barões de café, principalmente em São Paulo. E com a riqueza gerada, os cafeicultores paulistas investiram em novas técnicas para a produção do café e criaram, também uma rede de indústrias e bancos, além de financiarem a construção de ferrovias e melhorias urbanas, como iluminação pública e transporte público. Além disso, nós vimos também que a expansão das ferrovias e os interesses dos cafeicultores nos negócios urbanos favoreceram o crescimento das cidades e indústria. Então, falamos também sobre os trilhos do café. Nós vimos que a Estrada de Ferro Santos Jundiaí, inaugurada em 1867, foi uma das principais obras da província de São Paulo e foi construída, com recursos da empresa inglesa a São Paulo Railway Company. Tá? Sua construção aqui fala que teve início em 1855 por meio de um acordo do governo imperial com engenheiros britânicos. E seu objetivo era unir as duas principais cidades que fugiram, ou melhor, que figuravam, como as mais importantes, como os mais importantes centros econômicos daquele período, que eram São Paulo e Rio de Janeiro. Então, aqui fala um pouquinho mais sobre outra ferrovia, que tem muito a ver com a Companhia Estrada de Ferro Sorocaba, que foi criada em 1870 por empresários sorocabanos que inicialmente investiam em algodão. Aqui tem, a ilustração de ferroviários trabalhando no prolongamento dos trilhos da Estrada de Ferro de Sorocaba. Então, aqui tem um mapa, no qual detalha as malhas ferroviárias, no Brasil do século XXI. Tá? Então, tem várias ferrovias, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e na Bahia. Então, aqui fala, que a malha ferroviária ela diminuiu muito com o passar do tempo. E no final da década de 1950, o país tinha mais de 37 mil quilômetros de ferrovias que transportavam carga e passageiros. Hoje, ela não passa de 30 mil quilômetros, porque aos poucos foi substituído pelas rodovias, sendo usada mais para o transporte de mercadorias. Projetos ambiciosos são constantemente apresentados pelos governos, como o trem-bala, que deverá ligar São Paulo ao Rio de Janeiro. No entanto, não existe data para o início dessa obra. E aqui também tem outra, malha ferroviária, que detalha sobre o estado de São Paulo. Tá? Então, dando continuidade, apesar das iniciativas adotadas pelo governo imperial em fomentar a industrialização do Brasil, esse cenário durou pouco tempo, pois grandes líderes políticos, a Inglaterra e a aristocracia tradicional promoveram forte oposição às políticas progressistas. Assim,
não houve alteração das estruturas sociais, econômicas e políticas vigentes, nem a tão visada modernização do país. Agora, né, um pouquinho sobre. Outra coisa, gente. É aqui, né, que fala sobre industrialização durante o segundo reinado, certo? Então, desde a independência do Brasil, a Inglaterra ela sempre exerceu forte influência na economia brasileira, principalmente, né, com o comércio de produtos industrializados. E com o desenvolvimento do café, esse quadro começou a mudar, né, pois uma vez que as exportações de café cresceram muito, principalmente para os Estados Unidos, e a economia brasileira passou a não ser tão dependente da Inglaterra. Além disso, o Brasil passou a importar vários gêneros industrializados da França, dos Estados Unidos e de alguns reinos germânicos. Aqui fala um pouquinho mais sobre isso, sobre os tratados de comércio e navegação, né, negociados com a Inglaterra, ainda na década de 1810, tá? E também fala, né, que além do aumento dos impostos em relação aos produtos importados, o fim do tráfico de escravos imposto pela Inglaterra fez com que mais recursos financeiros, que geralmente eram empregados no comércio de seres humanos em condições de escravos, fossem também direcionados às indústrias, tá? Então, o governo ele tentou a todo custo aí impulsionar a industrialização no país. Porém, devido, né, à oposição de líderes políticos, né, e também devido à aristocracia tradicional, que era muito ali representada pelos aristocratas, né, ou latifundiários, eles promoveram forte oposição às políticas progressistas de industrialização. Né? Por isso que não houve aí alteração nas estruturas sociais, econômicas e políticas vigentes no país, no que se refere, né, à modernização do país naquela época, como eu já falei anteriormente. E já falando sobre imigração no Brasil, que é um tema muito importante também, né, muito pertinente. Então, alguns reinos europeus, como a Espanha, a Itália e a Alemanha, como se chamam atualmente, passaram por um intenso processo de industrialização durante o século XIX, o que acabou provocando uma grande mudança em suas estruturas sociais e econômicas. Então, enquanto a cidade, né, se industrializava, o campo também se transformava. E essa nova realidade europeia, somada ao crescimento populacional, né, que esses países tiveram ao longo do século XIX, promoveu intensa urbanização da sociedade. E, ao mesmo tempo, forte onda de desemprego, né, já que as indústrias eram incapazes de absorver tantas pessoas para o mercado de trabalho. E até hoje. Né? Então, com isso, gente, houve, né, uma mudança, né, que foi uma intensa emigração para a América. Então, várias pessoas, né, da Europa passaram a sair de seus países para a América, especialmente para o Brasil, tá? Então, essa questão de imigração e imigração vocês verão na disciplina de geografia, tá? Mas isso é muito fácil. Então, no Brasil, as primeiras experiências de imigração, né, se deram no início do século XIX, ainda no governo de Dom João VI, que promoveu, consequentemente, a instalação de suíços e alemães no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. E no sul do Brasil, mais tarde, também se formaram núcleos de povoamento em áreas cedidas pelo governo, as chamadas terras devolutas, né, que geralmente eram terras indígenas. É por isso que até hoje, né, na região sul e sudeste tem o maior número de pessoas brancas, né, devido a essa questão aí de povoamento, tá? Que ainda né, é uma consequência do século XIX. Então, muitas vezes, né, o incentivo à colonização estrangeira durante o século XIX refletia a visão de alguns setores da sociedade, principalmente a da elite brasileira, influenciados por teorias racistas que se divulgavam na Europa. E dessa maneira, gente, a vinda dos imigrantes europeus traria uma perspectiva de branqueamento da nação, que poderia finalmente se desenvolver. Então eles queriam, né, a todo custo aí, colocar o Brasil em um novo patamar de desenvolvimento, de modernização, também com novas questões de acordo com a perspectiva racial. Eles queriam, portanto, branquear a população, pois achavam, né, que o negro e o índio era visto como um atraso.
certo? Para esse novo processo, né, de modernização. Então, aqui fala um pouquinho sobre as primeiras imigrações no segundo reinado, né, que iremos comentar a partir de agora e finalizar esse conteúdo. Então, gente, já na década de 1840, né, Nicolau Pereira de Campos, né, mais conhecido como senador Vergueiro, que era um rico fazendeiro do café, deu início, né, às primeiras experiências com a imigração europeia no trabalho com o café. E em 46 do século XIX, cerca de 360 famílias suíças e alemães foram instaladas em sua fazenda de Ibicaba, na cidade de Limeira, para trabalhar nas plantações de café. E o senador, né, criou a empresa Vergueiro e Cia, dedicada à produção de café e vinculada ao encaminhamento de imigrantes ao trabalho nas fazendas cafeeiras. Além disso, né, ele criou um sistema de parceria, que foi um modelo de trabalho em que o fazendeiro adiantava o dinheiro necessário para o imigrante poder vir ao Brasil, né? E em vez de pagar salários, ele oferecia uma parte dos lucros obtidos com a venda do café. Porém, pessoal, isso não acontecia muito na prática, né? Pois os imigrantes aqui nos grandes cafezais eram vistos praticamente como escravos, né? Devido aí à precarização do trabalho, tá? Aqui tem uma fotografia, né, de 1896, ou melhor, de 1886, que registrou imigrantes em Milão, Itália, preparando-se para a partida na Casa de Assistência ao Imigrante. Então, esses imigrantes italianos viriam para o Brasil naquela época. É, então, aqui falando um pouquinho mais sobre a imigração, e dessa vez subvencionada, tá? Na década de 1870, a falta de mão voltou a incomodar empresários industriais e fazendeiros brasileiros, ainda mais com o avanço das políticas abolicionistas, né, que diminuíram a possibilidade de investimentos nesse modelo de mão de obra. Então, na contramão estava a agricultura cafeeira, que ampliava sua produção e exigia cada vez mais mão de obra. E a solução foi retomar justamente a imigração, né, porém agora com outro formato. Pois em vez de o fazendeiro trazer o imigrante que já tinha uma dívida com ele por arcar, né, com seus custos, era o governo que, por meio de associações e entidades, passou a financiar a vinda desses europeus. Então, os fazendeiros, né, por sua vez, passaram a pagar salários pelo trabalho deles na agricultura. E esse modelo de programa ficou conhecido como imigração subvencionada, né, pois recebiam, nesse caso aí, subsídio do governo, né, investimentos do governo. E a nova política de imigração atraiu os imigrantes, né, que se sentiram mais seguros em embarcar nessa aventura. Já os fazendeiros passaram a demitir todos aqueles que não correspondiam ao trabalho de forma como se esperava. E a imigração, né, não parou de crescer e centenas de milhares de pessoas entraram no Brasil até 1889, né, ano em que houve ali a proclamação da República. Aqui tem um quadro no qual mostra, né, o crescimento do número de imigrantes, né, que chegaram aqui no Brasil, mais precisamente na cidade de São Paulo, entre os anos de 1850 até 1889, tá? E para concluir essa parte, né, a gente fala que a vinda dos imigrantes ao Brasil não trouxe apenas a mão de obra, né, entre aspas aí, de que as colheitas de café e a nascente indústria necessitavam, já que na bagagem vieram também experiências políticas, gastronômicas, religiosas, linguísticas e etc. E com o passar do tempo, tais características passaram a constituir a cultura brasileira, né, resultando na grande fusão de etnias e no aumento da diversidade de costumes. Pois vieram japoneses, chineses, judeus, italianos, pessoas de vários lugares do mundo, da Ásia, da África e também, ou melhor, da Ásia, da Europa e também da Oceania. Tá? Então, para concluir, iremos falar um pouquinho sobre a Lei de Terras do Brasil. Tá, gente? Então, a necessidade, né, de mão de obra falou mais alto, como nós vimos anteriormente, e os cafeicultores conseguiram aprovar no parlamento, em 1850, a Lei de Terras. Pois, segundo essa lei, né, ela era proibido que qualquer pessoa pudesse adquirir terras, mesmo sendo públicas, que não fosse por meio de compra, né. As propriedades ilegais seriam reconhecidas mediante demarcação dos limites e pagamento de um imposto territorial.
Os imigrantes só poderiam comprar terras após 3 anos de residência no Brasil. Libertos, pobres em geral e imigrantes eram impedidos de ter acesso fácil à terra, né? Pois os cafeicultores acreditavam que isso traria novamente a falta de mão de obra, principalmente nas fazendas de café. Então eles tinham, né, esse controle, os grandes fazendeiros, dificultando as minorias aí a terem acesso à terra. A vitória dos cafeicultores, né, resultou no abandono pelo governo de tentar criar novas colônias de imigrantes. Tá? Então, gente, a gente encerra esse assunto por aqui e na próxima aula nós daremos continuidade e falar, né, sobre o fim do segundo reinado, né, que vai destacar as mulheres, indígenas e afrodescendentes, e veremos, né, que foi justamente a escravidão, né, que a escravidão, a questão militar, né, que tem a ver com a Guerra do Paraguai, dentre outros fatores que impulsionaram, nesse caso, né, que provocaram o fim do segundo reinado, dando início, portanto, à República no Brasil. Tá? Então, até a próxima. Bons estudos. Tchau.